Amém. Glória a Deus por sua vida. É um grande privilégio e responsabilidade trazermos um estudo à palavra de Deus. E sempre que nós transmitimos algo, o nosso desejo é que o Santo Espírito de Deus convença, né? O Santo Espírito de Deus revele a você a mensagem que Deus quer trazer nessa manhã. O pessoal do Nova Kids Connect, né, pode estar indo para as turmas. E queremos trazer um estudo hoje para você, um pouco diferente, que está no meu coração, já arde sempre no meu coração esse tema. É um tema que faz parte de um cronograma de Deus para a nossa vida. Nós estamos passando por um tempo de mudanças no mundo, de desafios, todos devem estar percebendo. E isso pode estar gerando no teu coração uma certa ansiedade, preocupação do que virá, né? Do que temos pela frente para enfrentar. E esse tema que a gente vai estudar hoje aqui, apresentar para você, traz uma certa calma no coração, uma certa paz e remove essa ansiedade, né, essa preocupação, porque você vai conseguir entender o que Deus está fazendo, o que fez, o que está fazendo e o que vai fazer em nossas vidas, mas ligado às festas. Vou pedir para você tem o passador de slide aí para me emprestar? Acho que fica mais fácil para a gente não te atrapalhar aí. As festas do Senhor em nós e os seus significados proféticos. Então, Deus é um Deus de festas. Ele institui festas para que a gente possa estar, obrigado, lembrando. Só ligar aqui Ele institui festas para que a gente possa estar lembrando do que Ele já fez e do que Ele vai fazer. Você vai estar sendo convidado por Deus a sempre a olhar a parte profética também, porque tudo que Deus fez são figuras do que Ele está fazendo e do que Ele vai fazer. As festas do Senhor em nós têm uma aplicação prática, por isso que a gente vai falar do que fazer em cada festa dessa. Então, Deus instituiu festas para o povo de Israel, e nessas festas, o desejo dele era que sempre comemorasse, celebrasse, trouxesse júbilo, alegria, ao mesmo tempo uma reflexão sobre o que ele está fazendo, o propósito dele. E as festas, muitas pessoas falam, as festas de Israel, as festas judaicas, as festas do povo hebreu, mas na verdade quando você lê o texto de Levíticos 23:4, ele diz assim, essas são as festas fixas do Senhor. Então, as festas fixas são do Senhor. As festas são dele, do Senhor. Ou seja, não é uma festa específica de um povo. Elas são festas do Senhor. Ela pode ser específica de um povo, mas é o povo de Deus. O Israel de Deus, a nação santa, o povo separado, o povo exclusivo de Deus, que somos nós, a igreja de Deus, que é enxertada nessa Israel espiritual, né? E passa a ser agora povo de Deus. E são festas fixas, reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. Então, Deus pede para que a gente proclame, comemore no tempo devido cada festa. Algumas das festas você já conhece, mas a gente pode até explorar um pouco mais para você receber de Deus revelações, camadas mais profundas sobre cada uma delas. E você vai ter mais detalhes dessas festas, não vai dar tempo da gente ver aqui, lá em Deuteronômio, no capítulo 16, lá em Êxodo 23 e também em Levítico. Levítico fala muito sobre as festas, 22, 23, sobre detalhes, parte mais minuciosa dessas festas, né? Mas uma coisa importante que você precisa saber também, que por mais que Deus fala que deve se proclamar, são festas fixas, solenidades, Paulo deixa bem claro que tudo isso, todas as festas, o sábado, as festas de lua, tudo que o povo lá, Deus instituiu e o povo aplicava na prática lá, são sombras, tá, o versículo aí de Colossenses 2:16, 17, são sombras do que havia de vir, porém a realidade é Cristo, a substância é Cristo. Então as festas são sombra, a gente precisa ver a sombra para conseguir vislumbrar uma realidade que viria, que é Cristo. E todas as festas, elas apontam para Cristo. Cristo é o centro de todas as festas. Ele é o propósito das festas. O fim das festas é Ele.
A Bíblia fala que o fim da lei é Cristo, né? O propósito da lei é Cristo. Então, as festas, elas apontam para o que Deus, a obra redentora de Deus em Cristo, nas festas que ele já cumpriu e as que ele ainda vai cumprir. Porque nem todas as festas se cumpriram na questão profética. Se cumpriram lá na questão histórica, mas na questão profética ainda não. Mas o mais importante também é a gente entender que nós vamos estudar as festas com uma aplicação pessoal, porque Deus tem isso para ensinar para nós nessa manhã. Então, as festas do Senhor, elas contam de forma universal e cronológica a história de salvação desde a morte de Cristo até, né, até a vinda dele, né, quando ele vai voltar de forma gloriosa. Então, isso aí é um cronograma, é um calendário de Deus, e tem as suas etapas, é uma agenda de Deus. Então, você deve estar ouvindo muito por aí uma agenda do sistema, né, do mundo. O mundo quer implantar uma agenda. Mas o que sempre vai prevalecer vai ser a agenda de Deus. É isso que eu gostaria que você tivesse sempre em mente, que é a agenda de Deus que prevalece. Por mais que o homem queira inventar, ou instituir, ou impor algo dele, né, do seu sistema de governo, de poder, de controle, o que vai prevalecer é o plano de Deus, né? Os planos, são muitos os planos dos homens, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? E as festas vão nos clarear nisso, né? Toda vez que você estuda sobre as festas, você vai ter uma iluminação da forma de você ler a Escritura, da forma como você vê o Antigo Testamento, da forma como você conecta com o Novo, da forma como o Novo revela o Velho, o Antigo. Então, festas te dão isso daí, são setas que te dão direção, te apontam para alvo, um propósito específico. São chaves que vão fazer você desbloquear algo que de repente você ainda não entendeu, e Deus vai te desbloqueando para você avançar e entender melhor o programa de Deus para o seu povo. Então, não deixe de estudar as festas quando você tiver mais tempo. Hoje a gente vai fazer só um resumão para te incentivar, para gerar um desejo no seu coração de estudar as festas do Senhor. Amém? Quem gosta de festas aí? Você comemora, você faz festa quando faz aniversário, quando teu filho faz aniversário. Alguma outra, você se faz a formatura, sei lá, você sempre celebra, você festeja isso, né? E Deus é isso, Deus é um Deus de festa, Ele quer que você festeje também o que Ele já fez. No hebraico, a palavra festa significa moedim, ou moedim, né? E para você ter entender a abrangência que essa palavra é tão profunda, ela não fica só na festa em si, como algo de júbilo, de celebração, de pular, de cantar, de bater palma, mas de tempos determinados, compromissos divinos, ou também santas convocações, reuniões sagradas e ensaios gerais. Olha só essa palavra, ensaios gerais, ou seja, as festas do povo são ensaios, preparações para algo que vem ainda, né? De forma profeticamente falando, né? É o programa de Deus para o seu povo. Então, esse é o desejo de Deus para você, de conhecer o programa dele, qual que é a agenda dele, né? As festas estão aí mostradas na Menorá, que tem uma sequência, a gente vai ver 7 festas de forma bem resumida. Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, e também tem trombetas, expiação e tabernáculo. São 7 festas. Lá em Levítico ainda fala de uma primeira, ainda que é o sábado, que é uma celebração semanal, mas vamos se ater aqui nas 7, que vai nos dar um entendimento de quais festas Jesus Cristo já cumpriu e quais ainda Ele vai cumprir. Então, você vê que está até mais forte na Menorá ali, as 3 primeiras festas, e a quarta também, ela está num meio termo, porque Pentecostes é algo que acontece continuamente na nossa vida, o derramar do Espírito Santo, e é separado em duas fases, festas da primavera e festas de outono. As festas de primavera já foram cumpridas em Cristo, que é Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes. Ele cumpriu pessoalmente essas festas, e ele cumpriu no exato dia que se comemorava essa festa, onde Deus pedia, e ele foi lá, comemorou, e ele foi à festa. E as festas seguintes, trombetas, expiação e tabernáculo, são festas que vão ser cumpridas na volta de Cristo. E não está longe.
é breve, é rápido, a gente vai ver o tempo passar, e queira nós que a nossa geração presencie isso, que eu creio, que vamos vivenciar a festa de trombetas, expiação e tabernáculos, que a gente vai falar um pouco mais detalhes. Amém? Ótimo. Agora vamos entrar então na primeira festa. Vocês já conhecem, já celebram, mas vamos ver se você realmente faz de forma correta. A Páscoa, né, que significa Pessá, ou passagem, né? Essa festa tinha como propósito, bom, você já conhece o contexto histórico disso, né? Por que Deus pediu para que se fizesse a Páscoa, que significava ali naquela situação do povo que estava saindo do Egito, que se sacrificasse o cordeiro, e do sangue do cordeiro passasse nos umbrais da porta, para que o anjo ali da morte passasse, visse aquela identificação, e a pessoa era poupada da morte, porque ela tinha o sangue do cordeiro passado nos umbrais, né? Quando o povo estava lá no Egito, ia ser liberto do Egito, então Deus fala para Moisés orientar o povo a fazer isso. Lembra disso daí, né? Não vamos detalhar aqui para a gente poder avançar. Agora, quem cumpre essa festa na prática é Cristo. Cristo é o Cordeiro Pascual, como Paulo fala, né? Ele foi sacrificado, então é Ele que derramou o sangue agora, e é esse sangue que Ele derramou que nós passamos nos umbrais do nosso coração, da nossa mente, da nossa vida, para que possamos ser identificados como um povo dele, um povo separado, um povo exclusivo. Então, o sangue, sem cordeiro não tem sangue, né? Sem sangue não tem Páscoa. E sem Páscoa não tem todas as outras festas, são 7. Então você precisa entrar pela Páscoa. Se você não entrar na Páscoa, você não celebra, não vive e não desfruta de todas as demais festas. A Páscoa é a chave mestre, né, que abre todas acesso às demais. E o que se cumpre nessa festa? Lá, Deus pedia para que eles fizessem essa comemoração para lembrar que eles foram escravos no Egito e que foram libertos com mão poderosa de Deus do faraó. Passaram o Mar Vermelho e toda a história que vocês conhecem. Então, e Deus fez com que o povo saísse do Egito dessa forma. Eu consigo assim, também até trazer algo para algo que vai acontecer no futuro, que Deus também vai nos livrar do sistema de escravidão, que o inimigo tenta sempre nos colocar e vai nos libertar, vai nos tirar do Egito. Ele tem, a pouco, nos tirado desse Egito, né? Mas vai de uma forma literal nos levar para algo que vai nos levar até a Canaã, né? Mas isso é um assunto um pouco mais de Apocalipse, né? Não dá para a gente falar aqui agora. Mas, enfim, eu só gostaria de frisar aqui o que nos identifica e o que nos protege e nos livra. É o sangue. É o sangue do Cordeiro. Então, se você tiver esse sangue passado nos umbrais da tua vida, é o que vai te identificar. Não são os seus diplomas, as suas conquistas, os seus prêmios, o seu dinheiro, a sua conta bancária, até os seus ministérios. Não é isso que vai te identificar. Não é a tua liderança. O que te identifica realmente, tudo que eu falei são coisas legítimas. Lógico, né, que Deus quer que você conquiste, tenha prêmios, se forme, tenha diplomas, sirva no ministério, busque também servir com liderança, se Deus te capacitar para isso. Mas isso é secundário, né? Isso é demonstração do teu amor. Mas o que te identifica mesmo, o que você vai passar na porta é o sangue. Você não vai bater lá na porta e colar um diploma, colar um troféu. Isso aí o anjo da morte vai passar e falar, não tenho sangue. Né? Entenderam, né? A profundidade disso? Para você desapegar de qualquer coisa que você acha que faz diferença para Deus. O que faz diferença para Deus é o sangue de Cristo. E viver esse sangue, né? Viver a Páscoa. Como é que você vive a Páscoa? Como Cristo viveu, Ele sacrificou-se, né? Então você se sacrifica também. Você mata o velho eu, mata a velha carne, mata o ego do orgulho, para que você possa realmente ser nova criatura, ser uma criatura nova, como Paulo fala. Então, se você entende o sacrifício de Cristo na cruz, aceita esse sacrifício que Ele fez para trazer libertação, te remover do reino das trevas para o reino da luz, para o reino da verdade em Cristo,
você passa a ser, então, uma nova criatura. E você consegue, então, ser capacitado por Deus para sacrificar essa carne, né? Como diz lá em Gálatas 2:20, morri para o meu ego orgulhoso, não vivo mais eu. Então, vive Cristo em nós, né? Então, isso aí é que Cristo fez por nós. Páscoa, de forma resumida, né? Uma segunda festa que Deus institui para o povo é que, naquela situação, eles tinham que fazer a refeição com o cordeiro, que era sacrificado, e também pães asmos, que é o pão sem fermento, que significa matzon em hebraico, né? E também com ervas amargas. Então, esse era o propósito. Então, por que sem fermento? Porque era uma situação que exigia uma certa pressa, não dava tempo do pão crescer, eles tinham que sair rápido do Egito. E isso fez com que eles tirassem o fermento. Então, e esse fermento, Deus já estava querendo nos ensinar algo que faz parte da aplicação prática, que significa o pecado, né? Tirar o fermento, tirar aquilo que pode levedar a massa, pode inchar e trazer malefícios. E quem cumpre essa festa de pães asmos? O próprio Cristo, quando ele é sepultado. Né? O sepultamento de Cristo, ele morreu, então na Páscoa é a cruz, sepultamento é o pães asmos, que para nós é como você romper com o passado. Quem já se batizou aí? Quem não se batizou, se você já aceitou a Cristo, eu te convido a passar por essa experiência, né, que é um mandamento de Deus, uma ordenança, para você entender na prática e viver essa experiência de sepultar o velho homem. Quando você vai no batismo, você tá mostrando isso, testemunhando isso, declarando na esfera espiritual. É tão profundo isso aí, porque você declara profeticamente e na prática que você está morrendo para o velho homem, quando você submerge na água, quando você vai imerso lá. Quando você sai, você ressuscita com Cristo, ressuscita uma nova criatura. Então você deixa lá o velho eu, deixa lá os pecados que Deus perdoa os teus pecados, né? A Bíblia fala que Ele joga no fundo do mar, né? Lança no fundo do mar os pecados e não se lembra mais. Você rompe com o passado, renuncia à prática pecaminosa. Essa é a tua decisão de sepultar realmente, de colocar ali uma pedra naquilo e viver uma vida nova. De compromisso com Cristo, de viver em santidade, em buscar purificação e santificação. Como viver pães asmos? Então você agora entende que precisa romper com o passado, que Cristo foi o pão sem fermento, um pão sem pecado, Ele viveu sem pecado, então Ele mostra para nós que é possível viver sem o pecado, porque Ele tem o poder sobre o pecado. E esse poder sobre o pecado é transmitido, é distribuído, é dividido com os seus filhos, para poder vencer o pecado. O pecado pode ter força, mas você tem mais força, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você não é mais atraído, seduzido pelo pecado. Quem já viajou de avião aí já deve entender mais ou menos como funciona, né? O que faz um avião permanecer no alto, voando? Quem pode dizer? Aquele motor que propulsiona ele, né? Para o alto e consegue manter ele para o alto. Se desligar o motor do avião, desligar as hélices, o que acontece? O avião cai, né? Por mais que tenha ali algo atraindo ele para o solo, o magnetismo de atrair ele para o solo, algo superior está fazendo ele manter no alto. Entenderam? Na nossa vida, assim, relacionando. Por mais que há o pecado no mundo, nos envolve, nos arrodeia, nos embaraça às vezes, mas há algo superior que nos mantém acima disso. Que faz com que a gente não seja atraído pelo pecado. E vença isso, porque Cristo tem esse poder e nos deu esse poder. Amém. Então você entendeu pães asmos, que é viver esse pão livre de fermento, a vida sem o pecado, e Cristo é o pão da vida. Então não é só viver sem o pecado, agora é viver com o pão da vida, é se alimentar com o pão diário, que é a palavra dele, né? O pão sem fermento, pão sem pecado. E isso vai te dar energia, quando você se alimenta de pão ou de qualquer outra comida, apesar de não aconselhar você comer pão por causa do excesso de carboidrato, de açúcar, que pode te fazer mal, mas enfim, o pão sem glúten, de repente, né, pode até passar. Mas o pão vai te dar
energia espiritual, né, o pão da vida, vai te dar vitalidade espiritual, vai te nutrir, vai te sustentar, manter em pé para as batalhas espirituais que temos pela frente. Amém? Então vimos aí, Páscoa e Pães Asmos, são duas festas que são emendadas. Acontece a Páscoa, no mesmo dia tem ali a preparação, daí já por 7 dias eles tinham que comer, fazer essa refeição sem o fermento, com os pães asmos e ervas, para que eles pudessem, então, cumprir ali o mandamento do Senhor. Tinha um propósito todo esse calendário. E na sequência, então, a gente entra agora nas primícias. As primícias aconteciam no 3º dia depois da Páscoa ali. E para que Deus pediu para que o povo fizesse as primícias? Porque tinha um significado profético. E porque Cristo, naquele tempo eles não sabiam, né, que era Cristo, mas era a sombra da realidade que é Cristo, que é as primícias. Ele é o primogênito dos mortos, como diz lá em Colossenses 1,18. As primícias dos que dormem. Também diz lá em 1 Coríntios 15, 20. Até o 26 tem todo um contexto explicando sobre as primícias. Então, essa festa tinha que ser celebrada ali naquela situação, porque era o início da colheita. E do início da colheita, o sacerdote recebia, né, o povo tirava ali a primeira porção, que já estava maturada, tirava e dava para o sacerdote apresentava para Deus essa porção, que representava uma santificação das demais porções da colheita. Toda a colheita, na verdade, era santificada devido a essas primícias, que é a colheita. Então, a primícia é apresentada para que todo o resto da plantação ali, da colheita que viria, fosse também santificada. É como se Deus tivesse, através de uma primícia, de uma porção, aceitando todas as demais porções. Conseguiram entender? Aonde Deus quis chegar, explicando, vivendo, trazendo a questão da agricultura para a nossa vida. Então, Cristo é esse feixe. Cristo é esse feixe que é apresentado para Deus, para que os demais frutos, que somos nós, pudéssemos ser aceitos por Deus. Amém? Essa colheita que ainda vai ter uma plenitude na volta de Cristo. Então, Cristo ali nas primícias, na ressurreição dele, ele se veste, né, de novas vestes, um corpo glorificado. E vai se cumprir nossa vida também nisso, né, nessa plenitude, quando recebemos um corpo glorificado. Enquanto isso, vamos dando os frutos. Frutos na vida das pessoas, no reino de Deus. Então já começou essa colheita em nós. E vai ser completada quando recebermos um corpo novo. Lá em João 12, 24, diz assim: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Estava falando de Cristo. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ele não vai dar fruto, fica só ele. Mas se ele morre, ele floresce com muitos frutos. Né? Como a gente tem até uma ilustração ali, de um feixe de trigo com muitos frutos. E outra passagem muito impactante, que se você prestar atenção nela, é Romanos 11, 16. Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Amém? Se as primícias, Jesus Cristo é apresentado, é santo, toda a massa que é feita desse trigo, todo o pão, nós somos um pão, né, que a Bíblia fala. Em Cristo, somos santos também. Então, temos que permanecer nessa massa, sem fermento, sem pecado, para continuarmos essa santificação. Amém. Então, isso aí é um resuminho aí da festa das primícias. Bicurim em hebraico, primeiro feixe. Conseguiram entender até aqui? Como é que eu vivo primícias? Como é que eu vivo Páscoa? Como é que eu vivo pães asmos? Vamos relembrar? Páscoa eu vivo como? Sacrificando o velho eu. Deixando morrer o velho homem, e sepultando no pães asmos aquela natureza pecaminosa, aqueles velhos hábitos, aquilo que não faz mais parte da vida nova em Cristo. E como é que eu vivo primícia? Agora que eu morri para mim, sepultei o passado, eu vivo agora uma nova vida dando frutos.
Frutos que permaneçam, frutos de justiça, frutos de verdade. Eu tomo consciência que eu preciso dar esses frutos. Demonstro uma vida nova a cada dia e priorizo o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é dar frutos, buscar o reino e a justiça, né? Amém? Muito bem. 3 festas. Vou acelerar aqui para dar tempo. São mais 4. Pentecostes, que significa Shavuot, ou 50, 50º, né? Essa festa o povo já tinha passado ali, saído do Egito, né? Foi passado ali o sangue nos umbrais, o anjo da morte passou, matou os primogênitos do faraó e todos os demais, mas foi livrado o povo de Israel, o povo hebreu, sai com Moisés, passa o Mar Vermelho, e eles vão celebrar antes pães asmos, daí depois tem as primícias, e agora eles estão lá no deserto. No deserto, Deus tem um propósito de se casar com esse povo. E esse casamento precisava ter um pacto, ter uma aliança, ter um contrato. E esse contrato, Moisés foi buscar lá em cima no Monte Sinai. Foi buscar essa aliança escrita pelo próprio Deus ali, né? São a lei, a Torá. Então, no Sinai, houve esse derramamento da lei, da palavra de Deus escrita para o povo obedecer. Então, o propósito de Deus era o povo sempre se lembrar dessa libertação, a provisão e essas chuvas. As chuvas que começavam lá na primavera, as chuvas da primavera, que eram chuvas de semeadura, do plantio ali, aquelas chuvas que faz brotar a planta. Então, ali já é uma espécie de derramamento do Espírito, só que de forma, usando a lei, né? Para que o povo pudesse caminhar segundo as ordenanças, segundo o propósito de Deus. Então, precisava ter algo. E Moisés foi essa pessoa, foi esse mediador. É como se ele fosse um juiz de paz. Quem já fez casamento no cartório aí, né? É aquele juiz que faz a celebração, que intermedia ali, né? Apresenta para o povo os direitos e deveres. Pentecostes foi isso, no Monte Sinai. Agora, ali a gente viu que o povo já antes da lua de mel já traiu, já pecou, né? Quando Moisés subiu, ficou 40 dias no Monte Sinai, e o povo achou que Moisés não ia voltar mais, demorava, não voltava, eles vão fazer um Deus para nós aqui, como a gente fazia no Egito, como eles tinham lá, vamos fazer um bezerro de ouro e adorar esse bezerro, ou seja, ali é da idolatria, né? Então, Deus tirou ali o povo do Egito, mas o Egito ainda estava lá dentro, entranhado, e eles tinham que fazer alguma adoração. E hoje é o que acontece, não é muito diferente do que acontece hoje no mundo, né? Tem pessoas que acham que Moisés não vai descer mais, né? Que Jesus Cristo, que é agora o nosso Moisés, né? Que subiu e não vai voltar mais. E estão fazendo ídolos para si. Homens idolatrando outros homens, ou outras situações, sistemas, adorando dinheiro, adorando fama, sei lá o quê, mas assim, estão esquecendo que Jesus vai voltar. E quando ele voltar, se ele te pegar em algo que está fazendo idolatria, algo ruim vai acontecer. Foi o que aconteceu com o povo de Israel ali, o povo hebreu, ele estava adorando uma imagem no Sinai, ali embaixo. Quando Moisés desce, houve uma confusão ali, houve uma rebelião também, mas, enfim, no final da história, 3.000 pessoas morreram, consequência dessa idolatria. E há um contraste bem grande quando você vai para o Pentecostes em Atos. Lá em Pentecostes, em Atos 2, você vê o povo ali adorando a Deus, aguardando, e quando recebe o Espírito Santo, a adoração a Deus, e 3.000 pessoas se convertem na pregação de Pedro. Olha só como Deus usa os números para a gente fazer relação. Enquanto no Antigo Testamento, lá no Sinai, 3.000 pessoas morrem, em Sião, no Monte Sião, em Jerusalém, 3.000 pessoas se convertem. Amém? Você vê como Deus gosta de fazer a gente relacionar e entender as coisas? Então há esse contraste. Enquanto adoravam o bezerro, em Sinai, no Sião, adoravam a Deus. E
E Jesus, então, está ali, ele ressuscita, fica 40 dias ali ensinando sobre o reino, fazendo uma pós-graduação, fazendo um MBA com os discípulos, fazendo um upgrade de ensino sobre o reino. Ó, agora é com você, mas eu vou dar uns ensinamentos mais detalhados, vou te relembrar vocês para vocês irem até os confins e anunciar a mensagem do reino. Mas antes disso, esperem mais 10 dias. Ou seja, 40 dias ele passou ensinando, ele falou, espere mais 10 dias em Jerusalém para que vocês possam receber dos céus essa capacitação, esse poder de ir. Ou seja, 40 mais 10 dias são 50 dias, que é o Pentecostes, 50º. Jesus foi lá celebrar pessoalmente Pentecostes, celebrou primícias, ressurreição, e agora, pessoalmente, ele celebra Pentecostes. Porém, ele sobe nos 40 dias e fala para ele esperar 10 dias, porque em 10 dias ele voltaria, mas ele voltaria em espírito, né? O Espírito de Cristo, o Espírito do Santo, o Espírito Santo de Deus, descendo agora para que pudesse entrar naqueles homens que estavam ali esperando, e iniciar esse processo, então, de ganhar as nações para Deus, para o reino de Deus. Amém? Conseguiram entender Pentecostes na sua profundidade? O que se cumpriu lá? A lei nos corações, lá em Pentecostes, em Atos. Lá no Sinai, com Moisés, a lei nas tábuas. E quando ele fala em Jeremias, e eis que eu farei uma nova aliança com a comunidade de Israel, a comunidade de Judá, que é o Israel de Deus, ele fala que quer escrever agora a lei nos corações, não mais em tábuas escritas por letras, por palavras só. E agora vai ser impresso, assim, vai ser impregnado, carimbado no coração essa lei. Por quê? Porque o autor da lei está ali. O autor da lei está junto com você. Você já caminhou com o autor de um livro? Fantástico, né? Quando você lê a Bíblia, você tem que sempre lembrar que você está lendo junto com o autor do livro. Então, tudo aquilo que você tem dúvida, você pede para o autor do livro que te revela aquilo que ele mesmo escreveu. Amém? É o Espírito Santo de Deus que faz isso. Ótimo, como é que eu vivo o Pentecostes então? Tendo essa consciência da presença do Espírito Santo de Deus, quem já fez um com Deus aí, lembra, né? Consciência da presença do Espírito Santo de Deus. Você tem que sempre se lembrar que Ele está contigo. A cada hora você coloca um bip ali para te lembrar, Senhor, o que eu estou fazendo está te agradando? O Espírito de Deus, o que eu devo fazer? Essa é a consciência da presença do Espírito Santo. Gerando frutos do Espírito, como dizem Gálatas, né? Os frutos. Amor, alegria, a paz, a mansidão, a paciência, a fidelidade, a bondade, a humildade, domínio próprio, todos aqueles frutos que estão lá relatados em Gálatas 5. Viver também guiado por esse Espírito, como o povo vivia guiado pela nuvem. O povo no deserto era guiado pela nuvem. A nuvem era uma espécie, uma figura do Espírito de Deus guiando o povo, com o tabernáculo. O tabernáculo também é uma figura de Cristo e do Espírito de Deus ali agindo. Agora não temos mais a nuvem, mas temos essa nuvem espiritual, que é o Espírito de Deus nos guiando, a coluna de fogo, para nos levar e nos mostrar, para, agora espera, avança, agora faz isso, agora faz aquilo, desmonta o tabernáculo, monta o tabernáculo, e assim vai, né? E você também agora semeia no Espírito, não semeia mais pela carne, na carne, né? Como diz a palavra. E se você semeia pelo Espírito, você colhe pelo Espírito, você colhe os frutos do Espírito. Você é guiado pelo Espírito, semeia pelo Espírito, e você também desenvolve, então, já numa etapa de maturidade, os dons do Espírito. Que está citado lá em 1 Coríntios 12. Depois você lê lá, o pastor já pregou muitas vezes sobre os dons do Espírito. Então você gera frutos do Espírito e desenvolve os dons do Espírito para poder cumprir o propósito de Deus nessa terra. De cura, de profetizar, de encorajar, de serviço, de ofertar, enfim, vários dons que tem lá. Depois você pode ler com calma. Então a salvação em nós é instantânea. Quando você crê em Cristo, você é salvo no Espírito, é instantâneo isso, é Páscoa. Primícias é dar frutos disso. Agora, Pentecostes é como se fosse essa salvação da alma, esse processo de santificação da alma, de controle dos desejos, de mudanças de hábito, de vontades. Isso faz parte de Pentecostes. Amém? Resumindo então do Pentecostes. Agora a gente vai se aprofundar um pouco mais. Agora talvez fique até um pouco mais, coisa mais nova para você.
Mas se você já está familiarizado, amém, melhor ainda. Então, Páscoa, pães asmos, primícias e Pentecostes são coisas que Cristo já cumpriu e nós temos condições de cumprir, porque Cristo está em nós, né? Viver nova vida, sepultar o passado, dar frutos e viver consciente da presença dele em nossas vidas. Agora a gente vai entrar numa parte que ainda vai se cumprir. Todas as 4 festas, Cristo já cumpriu, pessoalmente e com o seu Santo Espírito em Pentecostes, que é o caso. Agora as outras 3 festas, ele vai cumprir na sua segunda vinda, na sua volta. Quando ele retornar, ele vai cumprir essas 6 festas. Ele já cumpriu as 4, ele não vai deixar de cumprir as 3, amém? Você tem que ter claro isso na tua mente, que ele vai cumprir as outras 3, só que no cronograma dele, na agenda dele. E a última é a festa dos tabernáculos, é a festa de casamento, é a bodas do cordeiro, é o casamento dele. E ele não vai chegar atrasado, nem adiantado. A noiva às vezes atrasa, né? No casamento. Mas noiva é difícil ver um noivo se atrasar, né? O noivo chega 1 hora antes, às vezes, né? Mas Jesus é pontual nas festas. Ele cumpre cada festa no exato dia que é para ser cumprido. Por isso que Deus falou para o povo celebrar essas festas, fazer essas festas, para que pudesse a gente entender hoje. Nós temos o privilégio de entender isso hoje, porque o povo lá não entendia. Tinha só como sombra, né? E se você for ler as cartas do Novo Testamento, principalmente Paulo fala muito sobre as festas. Comece a ler com esse óculos, com esse binóculo, com essa lente de ver as festas nas cartas. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 5, 7, 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos a festa, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos, né? E da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo falando, né? Para fazer a Páscoa, celebrar pães asmos, as primícias. E trombetas agora é fantástico, porque é algo mais profético, né? Entre Pentecostes e trombetas, vocês viram que as 3 primeiras festas eram juntas. Páscoa, pães asmos e primícias eram juntos. Num dia Páscoa, daí na sequência, no mesmo dia ele já pedia para se fazer a refeição sem fermento. Depois, no terceiro dia, era primícias. Terceiro dia, ou seja, a ressurreição de Cristo. Era primícias. Depois de 50 dias, Pentecostes. Agora, de Pentecostes até trombeta, tem um intervalo de 4 meses. É uma outra temporada de festas. O povo tinha 3 vezes que ir para Jerusalém fazer essa peregrinação das festas. A primeira peregrinação era para festejar Páscoa, pães asmos e primícias. A segunda peregrinação era obrigatória, 50 dias depois, para festejar Pentecostes. E a terceira peregrinação também acontecia no 7º mês. Depois de 4 meses, no 7º mês, trombetas, expiação e tabernáculos, as 3 festas. E existe um intervalo nesse tempo, depois a gente vai falar um pouco mais sobre esse intervalo. Mas qual que é o propósito das festas das trombetas? O povo tocava a trombeta porque existia um propósito por trás disso. Ou era para convocar o povo para uma reunião, convocar o povo para um jejum, convocar o povo para orações, anunciar algo que estava vindo, ou de perigo, um alerta, ou para anunciar a vinda de um rei que foi coroado, né? Existia essa finalidade, esse propósito. Mas o mais importante aqui é a gente retirar que a festa das trombetas era algo que Deus instituiu para que houvesse uma convocação, para que houvesse uma preparação da alma para o dia da expiação, que era o dia mais esperado pelo povo. E essa preparação é uma aflição na alma, é algo de você ter o choro da tristeza, da dor do pecado que você tenha cometido ou que uma coletividade tivesse cometido. O povo os líderes de Israel tinham esse costume de rasgar as vestes, chorar com a aflição da alma pelo pecado do povo. Você vê isso, Neemias, Daniel, e essa festa das trombetas é isso.
Lá em Jeremias 6,7 fala que toquem trombeta porque estava havendo um perigo, para alertar de algo perigoso que estava vindo. E você vê isso bem claro lá o povo estava no deserto, lembra? Então agora passou os 40 anos, eles tinham que passar o Rio Jordão. Moisés morre, Josué recebe essa função de Moisés para liderar o povo para passar o Jordão e entrar em Canaã, a terra prometida. E passando o Jordão, vocês conhecem o contexto, a gente não vai se ater em detalhes aqui, mas passando o Jordão havia algo que eles precisavam enfrentar ainda. Quem lembra? Jericó, uma batalha. Não tem Canaã se não passar por Jericó. E quando você vê ali, houve trombetas. O contexto da história é que tinha 7 sacerdotes, 7 trombetas, tinham que passar dando volta 7 dias nas muralhas de Jericó, e no 7º dia dar 7 voltas e tocar trombeta, e na última trombeta, tocou-se aquela trombeta, e o muro de Jericó caiu, a queda do inimigo. Conseguiram entrar, então, na terra de Canaã, ali, vencendo o inimigo. Então, trombetas é isso. Tem preparação, alerta de juízo de Deus, convocação para oração, para aflição de alma, para jejum. Simboliza de forma resumida o socorro sobrenatural de Deus. Uma provisão de escape, né? De socorro. Agora, isso aí, na nossa vida, quem cumprirá na volta de Cristo? O próprio Cristo, ele é a voz de trombeta, e ele divide isso com a sua igreja, com as suas testemunhas, que vão testemunhar do poder de Deus, do amor de Deus, do pecado, vão convencer, pelo Espírito Santo, de convencer as pessoas que precisam se arrepender. É o Espírito que convence, mas usa as pessoas para dar esse alerta, né? De levar a justiça, a verdade, o juízo. Então, a trombeta é isso, você usar a sua voz de Deus, né, para anunciar a volta de Cristo. Quem cumprirá? Os mensageiros de Deus, somos nós, né, e as testemunhas, que Deus vai separar. Agora, nem todos vão querer ser testemunhas, querer anunciar. Tem uns que gostam de ficar quietinho, né? Você é um daqueles que não gosta de falar com ninguém, prefere receber e ficar quietinho, não transmitir. Deus dá essa liberdade, mas Ele te encoraja e quer que você participe. E desfrute disso e depois receba por isso. Haverá uma recompensa para os atalaias de Deus. A Bíblia diz, né, que tem os atalaias, os vigias que estão na torre, olhando o perigo, anunciando, olhando o tempo, olhando o calendário de Deus, sabe a volta de Cristo. Olha, está prestes a voltar, se preparem. E esse arauto do rei, né, quem lembra daquele grupo Arautos do Rei, tem essa missão de anunciar a volta do rei e anunciar o juízo antes disso, né? E acontecerão isso vai acontecer na última, quando você estuda profecias, Apocalipse, vai ver a última semana de Daniel. Então, essas festas, trombetas, expiação e tabernáculos, são festas que vão acontecer na última semana do sonho de Daniel ali, da profecia de Daniel. Nos últimos 7 anos, né, que a Bíblia fala. Então, como é que eu posso viver trombetas? Se despertando. É preciso se despertar, porque o tempo da volta de Cristo é próximo. E ajudar a despertar os demais disso. Realmente tocar a trombeta, que é a voz profética de Deus. Amém. Então você tem aí as festas trombetas, e Jericó é um exemplo claro disso. Derrubou os muros, derrubou uma fortaleza. Quando você usa a palavra de Deus, você derruba fortalezas. Você derruba fortalezas que estão na tua mente. Fortalezas que você acha que não vence, mas às vezes é uma mentira, às vezes é um preconceito, às vezes é uma doutrina ensinada errada. E você derruba essas fortalezas para passar pelo inimigo. Amém? A Bíblia fala em 1 Coríntios 14:8. Se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Então não é simplesmente eu quero tocar a trombeta de Deus. Não, tem que se preparar para tocar, tem que saber tocar. Vê a equipe da música aqui? Quantos ensaios vocês fazem para tocar bem aqui, né? Precisa se preparar para tocar a trombeta, ou seja, se a trombeta não emitir um som certo, ou seja, se a trombeta dá algo falso,
as pessoas não vão crer, não vão se preparar de verdade. Agora, se ela emitir um som certo, no tempo certo, da forma certa, para o grupo de pessoas certo, as pessoas vão se preparar para a batalha. Amém? Deus está preparando um grupo de pessoas para isso. Nesse tempo do fim, Deus quer levantar pessoas que sejam atalaias de verdade, testemunhas fiéis, que possam realmente levar de forma corajosa, impetuosa, sem medo, receio, vergonha, a mensagem do reino de Deus, para poder realmente invadir o território inimigo e tirar as pessoas que estão presas no engano, libertar do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Você passou por isso, você teve o privilégio de alguém te anunciar a verdade. E hoje você está desse lado, né? Olhem para as pessoas que estão lá presas ainda no engano. E Deus tem misericórdia, tem paciência e tem bondade, quer que todos sejam salvos, como diz a palavra, né? Estamos passando para a parte final agora, gostaria que você prestasse atenção, porque é algo importante para a gente frisar aqui, que é a festa da expiação. Vimos festa das trombetas, que era ali no 7º mês, no dia 1º do 7º mês. Nota que esse calendário foi Deus que instituiu. Existia um calendário lá com o povo egípcio, mas quando Deus institui a Páscoa, ele forma um novo calendário. Ele fala, agora é o 1º mês. E no 14º dia, vocês vão fazer a Páscoa. Então, Deus instituiu um novo calendário. E no 7º mês desse calendário, no dia 1º a trombeta, e no dia 10, que era o dia mais esperado, é o dia da expiação. Uns falam festa expiação, mas ele se encaixa mais como o dia da expiação, porque está ligado mais com sangue. Teve o sangue na Páscoa? Teve, mas vai haver um outro sangue aqui, que é a propiciação, o perdão de um coletivo. Como é que eu vou explicar? O propósito de expiação é você sempre se arrepender, se purificar. Vamos ligar com o que se fazia lá. O sumo sacerdote, na época, eles entravam no Santo dos Santos para expiar os pecados do povo. Vocês entendem? E lá havia uma aspersão de sangue, 7 aspersão de sangue sobre o altar de ouro lá. E quando ele saía do Santo dos Santos, que ele entrava uma vez por ano, o sumo sacerdote, né? Não o sacerdote, o sumo sacerdote. Entrava uma vez por ano, saía, e quando ele saía com o pecado do povo expiado. Amém? Ele fazia expiação pelo seu próprio pecado e também expiação pelo pecado do povo. E havia um júbilo, havia uma festa. Quando ele saía, aí o sumo sacerdote levava eles para a festa dos tabernáculos, uma festa na sequência que era para celebrar e lembrar que o povo vivia nas tendas, nas cabanas. É uma relação direta e clara com o que Cristo está fazendo nesse momento. Leia a carta de Hebreus que você vai entender tudo isso. Principalmente Hebreus 8 e 9. Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, que entrou no tabernáculo celestial. O tabernáculo terreno é uma figura do tabernáculo celestial. Ele entrou lá, está sentado à direita do Pai, como a Bíblia fala, fazendo a expiação de todo aquele que está sendo salvo. Todo aquele que se converte, ele está lá. E cada pecado que a gente comete, ele está lá intercedendo, intermediando com Deus, para perdoar esse pecado, para que a ira de Deus não se derrame. Então ele está lá fazendo expiação pelo pecado até a plenitude dos tempos, dos gentios no caso. Quando se fechar o tempo, ele sai do Santo dos Santos e volta para buscar a sua igreja. Entenderam isso? Essa é a reconciliação, esse é o plano redentor de Deus, a justiça de Deus para os seus filhos. Para você entender bem, tem até uma imagem que dá para entender melhor. Olha, essa imagem aqui, Cristo é a porta, né? Ele fala que ele é a porta, aquele que bate, abre, eu entro. Ele é o acesso a Deus, o único acesso ao Pai. A Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ilustrando com o tabernáculo. O tabernáculo ali, você vê um altar de bronze, onde era sacrificado o cordeiro, o bode ali. A pia, que era para o sacerdote se lavar depois do sacrifício, que isso tudo era no pátio, né? No átrio. Depois entrava no santo lugar, era algo mais separado, onde tinha menorá, o pão da mesa de preposição ali, e ali acontecia a arrumação do candeeiro. Vejam só, o candeeiro na Bíblia é relacionado com igreja. Lembra em Apocalipse, os 7 candeeiros? As 7 igrejas, candeeiro é isso. E o óleo que é derramado ali para manter essa candeeiro acesa é o Espírito de Deus.
Então ele está lá repondo esse óleo a cada dia para manter acesa a menorá, que é a igreja, os seus filhos, o Espírito dele em nós. Você que precisa sempre buscar desse óleo. A botija, como a parábola das virgens, lembra? Está com óleo, para quando ele voltar você não seja surpreendido sem óleo. E ali o altar de incenso, que são as orações dos santos, subindo, chegando a ele. Então, nesse tabernáculo celestial, Jesus está fazendo isso. Passou pelo altar de bronze, como sacrifício na Páscoa, ele lavou-se, trocou as vestes, o sacerdote fazia isso, trocou as vestes para colocar roupa nova, corpo glorificado, foi o que Cristo fez. E entrou então no santo lugar, está lá fazendo essa questão de arrumar o candeeiro, repor as lâmpadas, queimando incenso, que são as orações dos santos, e ele vai aspergir então 7 taças de sangue ali, ó, do sacrifício, só que profeticamente falando, no Apocalipse, são as 7 cálices da ira de Deus. Já viram isso? Então tem juízo também, tem reconciliação, mas tem juízo para os ímpios, para o povo da besta, o povo que vai ser contra Deus. E quando ele sai então do Santo dos Santos, é a volta dele. É o arrebatamento da igreja, é a reunião com os mortos que ressuscitam em Cristo, se reúnem ali e são arrebatados com Cristo. Amém? Essa é a festa mais esperada pelo povo, é a festa que nós mais esperamos, o dia da expiação. Como eu posso viver a expiação? Para a gente finalizar aqui. Essa passagem de 1 João 3, 1, 3. Todo o que nele tem essa esperança do quê? Da volta de Cristo, de viver eternamente com Ele, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então a purificação começa hoje, né? Não começa lá no dia. Você se prepara a cada dia. Quem quer participar das bodas do Cordeiro? Quem quer participar da boda do Cordeiro tem que se purificar a partir de agora, porque Deus pode te levar amanhã, né? Você pode morrer amanhã. Então você precisa se purificar a partir de agora, para que quando Ele voltar, você esteja aí com a tua alma santificada, limpa. E a tendência das pessoas é achar, passei pela Páscoa, passei pelo Pentecostes, estou pronto, vou ser arrebatado, amém. Não precisa passar pela expiação, precisa passar por trombeta de expiação para completar o ciclo. Você vai ficar manca as festas, tem que passar pelas 7 festas. Tem que fazer a aflição de alma, realmente chorar pelo pecado, fazer o compromisso com Deus de não pecar mais. Entrar em consagração. Consagração é algo mais sério, não é só separar um dia da semana e orar e ler a Bíblia. É diário nessa consagração, da mente, dos olhos, da boca, dos ouvidos. Consagrar é separar para o propósito de Deus, amém? Então essa é o dia da expiação, o dia mais esperado, o dia da festa do perdão, onde o sumo sacerdote, que é Cristo, sai do Santo dos Santos com os pecados expiados. E para a gente finalizar, então ali a gente viu que ele é o caminho, olha só o tabernáculo, o caminho é o átrio, a verdade é o santo lugar e a vida é o santo dos santos, onde Cristo está lá intercedendo por nós. E para a gente finalizar então, tabernáculos, que é Sucote, é a grande colheita. Deus pediu para que eles celebrassem essa festa durante uma semana, a consumação das festas, a última festa, a 7ª, para que se lembrasse que viveram em tendas durante 40 anos no deserto. E nós também estamos vivendo isso. 40 anos, você multiplica por 50, que é um jubileu, 40 vezes 50 são 2.000 anos. Nós temos que celebrar que somos peregrinos nesse mundo. Estamos em tendas temporárias, provisórias. E Deus vai nos dar um tabernáculo novo, né? Hoje somos tabernáculo ambulante, levando Cristo às pessoas, né? E Cristo tabernaculou entre os homens e voltará a tabernacular entre os homens quando Ele voltar. Enquanto isso, nós estamos tabernaculando entre os homens com o Espírito de Cristo, amém? É o corpo dele, o cabeça está lá. O Espírito Santo é como se fosse o sistema nervoso central que transmite os comandos para o corpo, que somos nós, braços, pernas, boca, voz de Deus, para fazer esse trabalho de andar nas nações, influenciando as pessoas para o reino de Deus. E como é que eu posso viver, então, essas festas dos tabernáculos? Com alegria plena, né? Com essa esperança viva, nutrida no coração, que Cristo vai voltar.
e vai habitar conosco e nós reinaremos com ele por 1000 anos. Amém? Essas são as 3 últimas festas: trombetas, expiação e tabernáculos. As 4 ele já cumpriu, as 3 últimas ele vai cumprir. E nós participaremos dessas festas, se estivermos vivos até lá. E nós podemos experimentar muitas coisas boas nessa vida, bênçãos de Deus. Mas a melhor e a que a gente mais aguarda é esse destino de vivermos eternamente com Deus no reino de Deus, no reino milenar. Amém? Paulo fala que se nós confiarmos somente nessas coisas que estão aqui, se basearmos somente nas coisas que estão aqui, somos as pessoas mais miseráveis desse mundo. Nós temos que se apegar e beber daquilo que está por vir, para que a gente possa viver em plenitude, na paz no coração, que tem dias de esperanças, né, para nós. Amém. Quero finalizar agora, então, com esse slide aí, que é a nossa vida. A aplicação prática de tudo que a gente já falou. Você ali, quando nasceu espiritualmente, você viveu Páscoa. Daí você foi crescendo, pães asmos, primícias, e depois de 50 dias Pentecostes. Então, essa é a nossa vida com Jesus ressurreto. É a nossa vida com a primeira vinda de Cristo, né? Quando Ele veio. Pela fé que Ele veio, nós vivemos isso. E são as chuvas temporã. As primeiras chuvas, as chuvas da semeadura, o plantio brotar. Foi lá em Pentecostes isso, né? Começou no Sinai, mas se estendeu pelo Pentecostes. E aí esse intervalo, como eu falei antes, de 44 meses, lá na situação das festas, né? Mas para a nossa vida é com um intervalo de 2000 anos. Mas para você pode ser um intervalo diferente, né? Lógico, não vai ser 2000 anos que você vive, mas é o tempo de maturidade. Um tempo de maturidade para poder chegar e ter o entendimento de Deus para viver trombetas, expiação e tabernáculos. Quero finalizar com esse versículo de Efésios 4:13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Então é um processo. As festas de Deus nos revelam um caminhar com Ele em busca da maturidade espiritual. E é isso que Deus quer que você viva nessa manhã aí que a gente está ensinando, mas que você desfrute disso, experimente isso. A Bíblia fala que no final dos tempos haverá muita apostasia, muita confusão, muito desespero, muita decepção, muita frieza espiritual, frieza familiar, enfim, haverá essa apostasia. Então, esse intervalo é um tempo de sol, não tem chuva nesse tempo aí. As chuvas temporã aconteceram lá nas 4 primeiras festas, e as chuvas serôdias vão acontecer no finalzinho da volta de Cristo, que é a chuva da colheita, para preparar para a colheita. Mas nesse tempo há um sol, e esse sol, se você não estiver ali regando a tua planta, pode secar, né? Pode te roubar energia, pode te distrair, te desviar, como diz lá na parábola das sementes. Uma caiu sobre a beira do caminho, sobre pedras, sobre as distrações do mundo, sobre os espinhos, sobre as dores, né? E te deixar seco. Precisa de chuva, chuva do Espírito, né? Você pode ter um avivamento pessoal, você pode viver isso. Você não precisa esperar uma chuva coletiva. Aliás, Deus quer que primeiro haja um avivamento individual para que Ele possa operar no coletivo. Principalmente no fim dos tempos que Ele vai fazer isso. Então haverá uma necessidade de uma convocação no final, uma convocação para um arrependimento, para tocar trombeta, para se preparar, fazer expiação e ter essa esperança viva no coração do tabernáculos, antes da volta de Cristo. Então, não desperdice esse tempo que Deus está te alertando para purificar a alma, tocar trombetas, anunciar para a sua família, para os seus colegas, que Jesus está voltando. Não é só salvação agora, não. Aliás, tem que salvar rápido. Tem que aceitar Cristo rápido, porque Ele está voltando. Então, o tempo está esgotando. E é por isso que Ele deixou as festas para nos ensinar. Eu gostaria de a gente cantar uma música e no final fazer uma declaração com você sobre um compromisso com Deus. Amém?